Olá, estamos aqui novamente no nosso PharmacyCast, hoje com o nosso quarto episódio, juntamente aqui com a minha amiga querida farmacêutica, a professora Olá. Patrícia. Não é isso, Patrícia? Olá, gente, estamos de volta para mais um episódio, para mais um tema importante para ser discutido na área farmacêutica. E lembrando que antes de qualquer coisa, nos sigam no nosso Instagram e também no nosso canal do YouTube. A gravação completa estará lá daqui a pouco. Não é nesse exato momento, mas esperamos que vocês se inscrevam e curtem, né, a nossa conversa. E como todas as vezes eu falo, sugiram, né? Tragam temas para a gente estar trabalhando e trazendo essas informações aqui no nosso PharmacyCast. E hoje nós estamos aqui com um convidado especial, né, farmacêutico, que eu vou deixar ele se apresentar para vocês e dizer exatamente o que nós vamos falar hoje, qual é a área dele, o que a gente pode contribuir para a nossa classe. Tudo bom? Tudo bem, meninas? Como é que tá? Que prazer estar aqui, né? Que nesse estúdio maravilhoso que eu conheço bem, né? Um prazer reencontrá-las, tá? Dizer que sou muito feliz em ser amigo de vocês, ser colega de vocês e estar aqui presente nesse projeto que tá bem bacana, né? Tô acompanhando aí, quarto episódio, que coisa legal. Então, eu sou farmacêutico, como vocês bem sabem, né? Atuo hoje na Secretaria Municipal de Saúde aqui de São Luís, na área da citologia clínica. Tenho uma empresa que é a PHD Educação, que é dentro da área de educação. Já fui proprietário de laboratório, durante 8 anos eu tive o Max Lab Medicina Diagnóstica, né? Atuo dentro da área da docência, sou professor dos cursos de farmácia e medicina da Universidade de Selma. E estou aí no mercado também, palestrando em congresso, em algumas frentes de trabalho, né? E hoje a gente vai falar sobre as novas tendências da área farmacêutica, né? A gente vai fazer uma abordagem da nossa profissão, enxergando essas tendências, né? Do que o mercado tem girado, dos novos modelos de negócio, dos novos tipos de aquisição de produtos, as novas formas de atendimento ao nosso paciente, ao cliente, ao consumidor, aos fornecedores. E temos um tempinho aí para a gente poder conversar, dialogar sobre isso. Espero que todos aí que estão nos acompanhando no YouTube, no Instagram, enfim, nas redes, e que possam depois pegar essa conversa, levar para a sala de aula, né, no momento de educação. E que bom, Elisângela. Mostrar outras visões, né? Eu acho que a Essa, gente. essa conversa das tendências, ela sai um pouco daquele comodismo, daquele algo que, eu só vou atuar nessa área e ver o que está se expandindo, o que está crescendo, Eu o que Ele está falei, vindo. amplia visões, eu né, que falei é hoje isso de necessário. manhã, né? A gente às vezes vai se apresentar, é uma coisa que tomara que seja uma tendência que acabe, né? Você vê Uhum. num congresso, alguém coloca um currículo desse tamanho que ninguém consegue ler no card, dá um trabalho para os web design aí, que nem Mota, Uhum. colocar isso e contextualizar, e fica esse sufoco. Eu acho que você acaba se limitando colocando aquilo ali. Aquilo são as coisas que te fizeram construir a tua carreira Uhum. para chegar no ponto que tu tá. Aquilo eu sinceramente acho que isso não serve mais para nada, né? Eu acho que o que serve hoje, que é o que as grandes empresas querem, que as corporações querem, tem relação com tuas soft skills, ou seja, com teus comportamentos e habilidades a partir da inteligência emocional, a partir das competências e habilidades de gestão de pessoas, de liderança, de reflexão, de capacidade de negociação, de vendas, de gestão de pessoas, gestão de conflitos. Todos esses elementos que as soft skills tratam, aliado a um conhecimento técnico e habilitado profissional que a gente acaba tendo como farmacêutico dentro das faculdades, e a aplicação e intervenção disso na vida das pessoas. É isso que o futuro espera. O futuro espera profissionais farmacêuticos que sejam resolvedores de problemas. A gente tem que parar com essa era do merecimento que as pessoas ficam falando sobre salário, sobre ganhar melhor, ganhar pior, mas de fato, quando tu para pensar, qual a tua produção? E de fato, o que tu intervém na vida da pessoa? A gente estava falando aqui antes de começar, né, Patrícia, sobre, por exemplo, a citologia, Sim. né? Dentro da citologia, o que a citologia ela coloca muitas vezes, e aí eu tenho que puxar um pouquinho, né, para minha sardinha, mas o que ela às vezes coloca o profissional que é citologista com um olhar diferente, assim, né? As pessoas olham com um certo status, vamos dizer assim, esse tipo de profissional. Que nos entregam aqui um frasquinho de borrel, com uma laminazinha e uma secreção, e a gente emite um laudo que diz que essa pessoa está com HPV, ou está com alguma infecção sexualmente transmissível, ou não está com nada disso,
mas o resultado daquilo vai intervir diretamente e impactar na vida da pessoa. Isso aqui envolve a vida da pessoa, envolve um conhecimento que tu tem aplicável dentro de um processo laboral, um A processo... geração direta de uma resposta. Uma resposta que vai intervir na vida de alguém. Isso é um exemplo do que as tendências que os mercados vão trazer para o que tem. Quando eu falo em telefarmácia, não adianta eu ter uma resolução que fala sobre telefarmácia se o meu profissional está escondido atrás do balcão e não está aparecendo lá para falar com o paciente, achar que ele vai aparecer e vai falar na tela com outro paciente longe do balcão. Portanto, eu tenho que começar a aplicar essas ferramentas e entender que o que diferencia uma profissão de uma ocupação é a capacidade que eu tenho cognitiva, através de um conhecimento técnico-científico, aplicado isso junto à ciência, de intervir na vida do meu paciente. Agora, você tocou em assuntos bastante delicados quando a gente traz isso para a vida acadêmica, porque a gente ainda tem uma formação muito técnica, e aí, de repente, quando você fala de gestão de conflitos, saber gestão, saber entender essa questão da própria competência e habilidade e a proatividade também diante do seu trabalho. Como é que você vê isso hoje dentro das academias, né? Já que você é docente? É necessário instigar mais isso, porque quando a gente sai, a nossa geração, ela saiu completamente aquém disso. Nós não fomos preparados para isso. Muita coisa a gente aprendeu mesmo ali no dia a dia, e a gente percebe o quanto que hoje o profissional, quer seja o farmacêutico ou não, ele tem que ter essa capacidade de gestão, né, de estar à frente do seu negócio ou na frente do negócio de quem quer que seja. Olha, o que você vê? Como é que você vê isso? Eu faço mestrado hoje, eu estou como mestrando, né? Acadêmico de mestrado, e eu faço minha esposa ela é médica e a maioria da turma são médicos. Toda vez que entra um colega que vai fazer uma aula e vai falar, por exemplo, chegou outro dia o gestor do Laboratório Central do Estado, chegou o gestor do Serviço de Regulação dos leitos do Estado do Maranhão, chegou um professor muito bacana, que era um médico diretor do Hospital Carlos Macieira, aqui no Estado do Maranhão. Então, assim, toda vez que eles estão lá, eles também reclamam que no curso de medicina não existem essas disciplinas, que o acadêmico não tem isso. Então, assim, primeira coisa é o seguinte, a gente tem que parar de olhar e entender que esses problemas só acontecem no curso de farmácia. A gente é muito crítico do que é o local onde a gente leciona e, obviamente, que vai formar o nosso colega. E temos que ser. E temos realmente que ser, porque a gente quer uma profissão melhor vivendo dias melhores, não é verdade, Patrícia? Então, isso a gente tem que fazer realmente. Mas eu acredito que essa geração que entra aí, visualizando nós que somos professores, e nós colocamos isso porque nas diretrizes curriculares já fala sobre isso, de formação. Eu ia corroborar com a Elisângela destacando isso, né? Você veio para a gente discutir a questão das tendências na profissão. E aí a gente pode discutir aqui dois marcos, vamos dizer assim. A necessidade que a própria profissão entendeu, né? Representado pelo Conselho Federal. Com certeza você deve ter feito parte disso, né? Uma semente plantada lá atrás, com certeza. Que traz a nova DCM do curso de farmácia, que é a número 6, de 2017, que era para entrar em vigor totalmente em 2019. Então, lá ela traz uma mudança no perfil do egresso do curso de farmácia e ela estrutura em eixos. Cuidado em saúde, tecnologia e inovação e gestão empresarial. Né? Exatamente. Aí, então, veja bem, lá quando a gente criou essa DCN, né, que a 6, você lembra, né? 6 de 2017 é o número da portaria dela, né? Mas foi a que superou primeiro, que é a 4 de 69, depois a 2 de 2002 e entra essa que é que está em vigor. Veja bem, quando a gente emite um documento, o MEC emite um documento desse, ouvindo nós, profissionais, professores e tudo mais, aquilo ali tem um olhar de dizer como é que esse profissional formado nessa área vai resolver os problemas que a sociedade precisa. E aí, a gente também tem que fazer um contraponto de estimular o que hoje, porque o que acontece hoje, Patrícia, se você hoje está no cargo de gestão aqui no município, muitas vezes o que você tem que aprender sobre essa gestão no município, você nunca viu na graduação e se vira para fazer em cursos complementares, não é verdade? E você hoje está num cargo também de gestão,
tem que se virar para entender um monte de lei, portaria, resolução, lidar com o colega, com os conflitos, com atender alguém, com o viés da política que está ali inserido. E essas coisas que a gente tem que aprender, essas novas gerações que estão vindo aí, eles estão vindo muito mais digitalizados que a gente, né? Talvez eles estejam muito mais digitalizados, porém, precisam muito mais desse conhecimento do tratar com o outro, do olhar com empatia, da capacidade de negociação, com a flexibilidade criativa. Porém, hoje não tem como sair desse mundo globalizado do jeito que está e percebido do jeito que está, sem perceber que essas características de competência e habilidade elas vão estar ligadas diretamente às áreas. Por exemplo, gente, eu tenho absoluta certeza que daqui a pouco a gente vai ter que falar em atendimento clínico. A gente fala hoje em farmácia clínica, é um movimento que veio se construindo. Daqui a algum tempo a gente só fala em farmácia clínica com atendimento por nicho. Eu sou farmacêutico clínico de asma, eu sou farmacêutico clínico de hipertensão e diabetes, eu sou farmacêutico clínico de infecção sexualmente transmissível. É uma tendência que está para gerar. Por quê? Porque cada vez mais a gente vai precisar de serviços especializados. Isso já está acontecendo até nos próprios estabelecimentos. Para surpresa minha, eu posso até citar que já tem drogarias já específicas para um nicho. Então, a gente teve a oportunidade de observar uma que o proprietário, na verdade, ele observou que próximo daquela região estava bastante concentrado, né, clínicas oftalmológicas, e incrivelmente o estabelecimento dele só envolve o nicho da farmácia clínica voltada para oftalmologia. Elisângela, eu costumo dizer que quem é tudo para todo mundo não é nada para ninguém. Ou seja, eu preciso entender quem eu quero atender, o que eu quero atender e o que eu vou resolver. Como é que a gente cria autoridade dentro de uma área? A gente cria autoridade dentro de uma área quando, a partir da percepção de quem procura o nosso serviço, ele nos enxerga como alguém que vai resolver aquele problema. Portanto, assim, a gente começa a funilar e definir nichos. Esses nichos e essas tendências, hoje, que o mercado vai trazer e que vocês hoje, dentro dos cargos de gestão de conselho, gestão de serviço de saúde do serviço público, vão começar a perceber o impacto que isso dá. A gente vai ter que parar de ter um profissional onde esse profissional simplesmente seja contratado ou visualizado ou linkado a um estabelecimento porque ele bate o ponto 7 horas da manhã e sai 1 hora da tarde. Ele diz, olha, eu mereço ganhar melhor. Eu chego 7 horas da manhã e saio 1 hora da tarde. Escuta, isso aí é só... Você está só cumprindo um horário regimental. Eu preciso saber, dentro do teu movimento de trabalho hoje, qual é a tua produtividade? Quantos pacientes você conversou? Quantos prontuários você fez? Estão falando de anamnese farmacêutica. Muito bem, eu vou fazer anamnese farmacêutica voltada aqui ao atendimento esportivo, à gestão do peso. A que elemento a gente vai envolver? Esses nichos que aí, se eu estiver falando muito, vocês me dizem aí que eu não sei muito como é. O meu primeiro que eu participo, eu não sei muito como é a dinâmica. Esses nichos que a gente começa a participar e a gente começa a entender, eles vão, de alguma maneira, fazer com que os serviços que não venham com inteligência artificial, que já é uma tendência. Sim. Hoje, o grupo de educação ao qual eu pertenço está investindo em inteligência artificial para começar a entender na educação EAD de onde se estão vindo as respostas e o tipo de pensamento que está se criando, gente. Olha que nível chegou. Existe um boneco no curso de medicina que faz o parto normal, cesárea, com simulação de dor, infusão e tudo mais que se precisa ter. Então, veja bem, se a gente está falando de todos esses avanços que a tecnologia ela traz, eu preciso do ser humano com a sua capacidade de decisão, a sua tomada de decisão baseada em evidências, em indicadores, em elementos científicos, em o feeling natural e essa percepção para que possa desencadear. Vou dar um outro exemplo para explicar isso tudo que eu estou falando. Eu tenho um colega, um grande amigo meu, já veio várias vezes, já trouxe ele várias vezes aqui quando eu era conselheiro federal aqui do Maranhão, tanto aqui quanto em Imperatriz, para fazer palestra, na época que surgiu a área de estética ali em 2014 e depois em 2016, o Igor Guerin. Se vocês entrarem no Instagram dele, ele atende Reinaldo Giannaccini, atende Emerson Sheik, jogador de futebol, a Cláudia Raia é atendido por ele, a Flávia Noronha, apresentadora de TV, atendido por ele, todos estão lá no Instagram dele. Ele não está mais trabalhando só com estética, ele está trabalhando agora só com bumbum e desenvolveu um método chamado Round Glúteo, que é um sucesso. Ele atende no Rio e em Curitiba.
Tá certo? Ou seja, ele não trabalha mais com essa estética, em falar, o farmacêutico anda na estética. Dentro da estética, ele definia um segmento de trabalho, e dentro desse segmento de trabalho, ele está definindo um método de atuação, que é esse método round glúteo. Então, hoje, como uma das primeiras propostas, ou então como uma das primeiras tendências que você está trazendo hoje para a gente, é importante, então, a gente dizer que o farmacêutico ele tem que buscar um nicho, um segmento. Nicho de atuação. Primeira coisa, o profissional ele precisa ser um resolvedor de problemas. Sim. Não adianta eu ter um conhecimento. Então, ele tem que ter competência, ele tem que ter Tem habilidade e tem que ter a proatividade. Veja bem, ele tem que ter as competências e habilidade de desenvolvimento pessoal, que foi isso que eu falei, criatividade, capacidade de negociação, gestão de pessoas, gestão de conflitos, né? Flexibilidade criativa, empatia. Ele precisa desenvolver todos esses elementos e aplicar a vida do outro. Ou seja, ele precisa ser um resolvedor de problemas, tá? Baseado em competência e habilidade. Segundo, ele vai precisar definir nichos de atuação específico de trabalho. Olha só, gente. A gente é de um tempo, olha como a gente está passando tempo para a gente, né? Minha barba aqui é ficando branca, então, com essa barriga dá para ser até Papai Noel, né? Mas então, assim, já dá para entender algumas coisas. Mas a gente é de um tempo em que achar farmacêutico na farmácia era um sacrifício, né? Depois de um tempo, de muito trabalho de muita gente, hoje a gente já encontra esse profissional bastante. Então, por exemplo, na farmácia de manipulação hoje, né, farmácia magistral, que a gente popularmente chama de farmácia de manipulação, a gente já consegue perceber os nichos que as farmácias de manipulação hoje têm. Sim. Uma que é muito forte em dermocosmético, hoje que é forte em emagrecedor e suplemento, outro que é muito forte em atendimento ao cliente, ao paciente. Isso é um case, ou essa é uma percepção clara do que o consumidor ele precisa encontrar. A gente vai em algumas avenidas, por exemplo, em Brasília, que tu tens ido, né? Você percebe lá que tem a Rua das Farmácias. Sim. Como é que é a tendência desse consumidor em ir a um estabelecimento hoje? Primeiro, se for só o produto, esse produto pode chegar. Eu posso pegar para um aplicativo, acionar o aplicativo e isso chegar na minha casa. Eu economizo a minha gasolina, não tenho risco de ser assaltado, tenho uma programação melhor, posso pagar no cartão e ganhar pontos para depois trocar por outros benefícios. Olhem o tanto de coisa que isso pode trazer. Então, veja, para alguém se deslocar para consumir um produto, eu tenho que ter uma clareza muito grande. Este meu serviço só existe por causa do produto ou esse produto será consumido baseado no serviço que eu estabelecer para ele? Gente, eu me lembro muito bem um congresso que teve em 2015 em Belém, no Hotel Sagres. Assim que eu desci do meu avião não, né? Assim que eu desci do avião da TAM, eu olhei para o lado e estava um avião de uma grande rede farmacêutica. E aí sim, o cara desceu do avião dele, porque estava escrito a rede farmacêutica dele, né? E ele ia palestrar nesse congresso. Eu me lembro muito que o Roberto Cancherini e o Everton Borges brincaram muito comigo, que disseram assim, eita, só são os tops que vão nas palestras. É Fernando, eu vou falar o nome da pessoa, não tem nada demais. Deusmar Queiroz, dono de uma rede de farmácia, e uma terceira pessoa que iam fazer as palestras master. E eu me lembro, lá em 2015, ele falando que ele foi um grande defensor dos serviços farmacêuticos, que ele falou o seguinte, se eu não ter desenvolvimento de serviço dentro do estabelecimento, só o produto não será atrativo para que as pessoas venham a comprar. Ou seja, se hoje esse movimento clínico faz, por exemplo, eu sei que isso é uma briga, quem é da minha área de laboratório adora brigar por isso, mas faz com que tenha exame de Covid em estabelecimento farmacêutico, mostra que aquele estabelecimento, baseado em legislações que anteriores vieram, como a Lei 13.021, como a Resolução 585 e 586, mostra que a população entende como aquele local com baixo risco sanitário e que ele consegue gerar essa resposta. Eu mesmo, Patrícia. A farmácia ela começou a ter uma outra visão, ela começou a ter uma outra percepção. Olha, ela não é mais um lugar onde eu só vou lá buscar o medicamento. Hoje eu quero ir vocês sabem que falar com o farmacêutico. Dia 1º de janeiro meu filho nasceu, vocês sabem, né? Dia 1º de janeiro, tudo fechado. Para eu entrar no centro cirúrgico, tinha que ter um teste de Covid. Eu fui numa farmácia, fiz, apresentei o teste de Covid e entrei, porque o laboratório lá da unidade que eu estava, nesse dia caiu uma chuva dessas aqui de São Luís, queimou a fase, né,
do gerador lá, só estava funcionando alguns sensores dentro da maternidade, e aí eu fui no estabelecimento e resolvi meu problema. Será que naquela hora eu questionei onde o cara era formado? Eu questionei se aquele Ele diploma... supriu a tua Ele necessidade. supriu a minha necessidade, gente. A partir daquele laudo eu consegui acompanhar o parto Sim. do meu filho. Portanto, aquele farmacêutico dentro daquele estabelecimento, ele resolveu o meu problema. Ele não me perguntou se eu queria comprar um medicamento ético similar ou genérico, se eu sei o conceito de biodisponibilidade, se eu sei... Não! Não é mais o produto. Portanto, o que a gente precisa criar como uma tendência e entender é que essas competências e habilidades e esse profissional que resolve conflito, eles precisam ter nichos de atuação definidos para que ele possa captar cliente e ser uma autoridade dentro das áreas. É interessante destacar, né, que eu comentei essa questão da DCN, que já impulsiona para uma mudança, né, a necessidade da gestão, do conhecimento sobre indicadores, da gestão de conflitos, gestão de pessoas, gestão de processos, gestão da qualidade, então a gestão envolvida em tudo, né, porque não adianta a gente ter informação sem saber trabalhar. Você falou nos indicadores, então tudo hoje é movido em resultado. Então quem não acompanha resultados, normalmente através de indicadores, não vai saber para onde ir. Exato. E aí aquela história, né? Alice, País das Maravilhas, né? A Alice estava andando, olhou o gatinho em cima, perguntou se o gato podia ajudar ela. Aí ela disse, tá, onde você quer ir? Ela disse, olha, tem 2 caminhos, eu queria saber para o senhor me ajudar, o que é que eu faço? Ela disse, ué, se você não sabe onde está, qualquer caminho serve. Ou seja, para quem está perdido, qualquer caminho serve. E isso serve para os pessimistas também. Aquele cara que está 10 anos na profissão, 15 anos, que não se recicla, que não busca fazer uma nova pós-graduação para se renovar, que não busca um network interessante dentro do que ele precisa gerar, porque gera informações importantes, geram tendências importantes. Por exemplo, a nova resolução da telefarmácia, né? Ela vai permitir o meio digital, o conhecimento digital, do atendimento clínico. Mas, por exemplo, quantos de vocês, quantos de nós, tu, Patrícia Elisângela, a gente recebe, por exemplo, o laudo de gente perguntando, para mim todo dia acontece, Fernando, o que é que deu nesse exame? Sim, o que esse exame quer dizer? Né? Eu sou proibido pelo Código de Ética Farmacêutica de dar um laudo via rede social. Sou. Agora eu tenho a telefarmácia, ao qual eu posso virar a fazer um serviço sobre isso. Claro, gente. Eu não posso pensar que ter uma resolução ele é a garantia de uma estabilidade financeira, que ter uma resolução vai ser a garantia de um nicho de serviço. Não, eu tenho uma habilitação. Eu vou precisar criar os outros pontos de desenvolvimento. Como é que eu vou fazer captação de clientes? Como é que eu vou definir esse meu nicho? Como é que eu vou criar minha identidade profissional para que seja recebido pela sociedade e ele entenda o tipo de serviço que eu realizo? Exatamente isso que eu ia colocar aqui, porque isso tem que ficar muito claro para o paciente, para o cliente, do que se trata realmente a telefarmácia. Não é nada, não é uma consulta em si, né? Tanto é que a telefarmácia ela pode ser tanto de forma síncrona, né? Como a gente chama, de forma naquele mesmo instante, como assíncrona, algo que pode ser respondido depois. Mas o paciente ele tem que entender o seguinte: não é um momento de dar diagnóstico, não é um momento de consulta no sentido de gerar um problema, de gerar uma solução a partir daquele exame, não é isso? Eu creio, né, que a gente pode aqui afirmar que é mais um processo de monitoramento, de proteção, de esclarecimento, de acompanhamento, do que exatamente como você está colocando muito claro aqui, que é do diagnóstico em Não, si, né? na verdade, eu quero dizer o seguinte, pode até ser, né? Mas o que precisa ter clareza é de como vai ser a entrega desse produto. Ou seja, eu percebo hoje, e quero que essa resposta seja uma resposta de uma tendência para o futuro, que a maior dificuldade que o farmacêutico tem hoje é criar com clareza um produto e serviço para que entregue ao consumidor. Sim. É a maior dificuldade que a gente consegue perceber. Pode perceber. Eu sou profissional de laboratório, por exemplo. Eu não tenho essa clareza do meu produto e serviço de entrega. O laboratório tem a partir do exame que ele gera. Tá? Eu, enquanto o profissional, analista clínico, eu estou ali na interface desse problema, onde eu sou a pessoa que criticamente analisa aquela amostra, faço aquele exame e entrego um laudo em si. Bom, alguém que é da farmácia também, a pessoa vai lá, ele vai prestar
a sua assistência profissional, vai fazer atenção farmacêutica, vai fazer todo o serviço, mas enfim, mas o estabelecimento está lá, tem um vínculo trabalhista com ele e ele desenvolve. O que eu vejo e percebo da telefarmácia é que ela pode criar um nicho de atuação nossa que a gente vai precisar desenvolver estas outras competências para a geração desse serviço. Quando eu dei esse exemplo, por exemplo, lá do meu colega que é da estética, né, que é o Igor, ou estou falando de receber, se, por exemplo, eu crio um serviço de esclarecimento de exames laboratoriais, ou seja, às vezes o cara fala o exame, entrega esse exame, essa dica aí, gente, estou começando a dar uma dica. Vamos lá, entrega esse exame, e a partir da entrega desse exame, eu preciso de um local ou de alguém que faça a geração de dúvidas. Então, por exemplo, eu posso fazer isso através de uma startup. Eu crio um aplicativo, dentro desse aplicativo a pessoa paga, por exemplo, um plano de finalização de R$19,90 e ele tem tantos atendimentos por mês. E aí eu coloco um número recorrente de paciente dentro desse serviço. Estou dando dica aqui, hein, gente, de negócio. Boto um monte de gente lá dentro desse serviço e a partir desse serviço eu crio um produto. Aí eu crio um produto. Sim. Tá? Então, eu percebo, tu falou que a gente vai voltar ano que vem aos cursos presenciais, mas toda vez que eu estou fazendo um curso de empreendedorismo e eu pergunto para o farmacêutico, tá, me define a tua área de atuação. O farmacêutico tem muita dificuldade de entender isso. Então, ele tem dificuldade de entender qual é o produto de valor que ele tem a entregar, como desse produto de valor ele cria um produto acerca disso e como vai ser a entrega disso para o paciente ou para o cliente, enfim, dele. Por exemplo, quando eu faço um canvas com ele e eu falo assim, vem cá, como é que tu vai fazer teu relacionamento com o cliente? O cara nunca pensou nisso. O cara nunca passou isso na cabeça dele de entender que aquele paciente é um cliente dele. Por quê? Porque a gente tem uma característica de formação que faz com que a nossa formação seja ou para pesquisa ou para ser empregado dos outros. E aí, nesse sentido, a gente está falando de um negócio, de oferecer, de fato, um produto palpável, né? Em qualquer que seja o sentido. E é interessante que hoje em dia nós temos que falar sobre negócios, nós temos que falar sobre gestão, né? E trazer à tona uma discussão que outrora não existia. E eu acho que a gente está num momento muito oportuno, porque o que a gente percebe hoje, por exemplo, a gente está politicamente bem polarizado, né? O país está bem dividido. Isso tem um impacto econômico, isso tem um impacto de pensamentos, mas, de qualquer forma, está se fazendo com que as pessoas comecem a se posicionar. Então, antes, se a gente não via essas pessoas se posicionando, hoje as redes sociais começaram a dar voz para quem não tinha voz. Hoje você consegue ter plataformas digitais quebrando um monte de características, né? Tem o próprio Instagram como uma ferramenta de trabalho, o WhatsApp, ferramentíssima de trabalho. Portanto, a gente começa a colocar e enxergar nesses elementos ao qual a gente já tem um primeiro canal nosso de relacionamento. Eu pergunto muito também dentro dos cursos de empreendedorismo, ou quando eu estou aí falando com o pessoal, dizendo o seguinte, o que teu público quer consumir da tua rede social? Eu faço direto, Patrícia, essa pergunta. O que teu público quer consumir? Ele só quer olhar a tua vida pessoal, quer só fazer fofoca, te botar quebrante, te fazer coisa ruim? Eu pergunto direto, né? E aí as pessoas começam a entender. Mas percebam, né, que toda vez que você coloca um assunto profissional, pode fazer uma comparação, quem está assistindo pode fazer agora. Coloca uma foto tua dentro de uma festa, de um show, de qualquer coisa, e vê o número de curtidas ou de visualizações e coloca uma tua profissional falando de um determinado assunto. O número de visualizações, ele cai muito, é muito grande a diferença entre uma coisa e outra. Mas talvez tu está selecionando um público que possa passar a consumir de você. E a partir disso, você começa a fazer, né, uns outros ferramentas que a gente aprende, né, um funil para começar a fazer um canal de vendas, a entender o produto, a perceber como é que o outro te enxerga. Então, a gente hoje, enquanto farmacêutico, a gente tem que falar sobre marketing digital. É uma tendência, gente. Falar sobre startups, como você acabou de colocar. Startups é uma tendência, né? Hoje, nesse negócio de dar ideia, né? Isso. Minha cabeça é desse tamanho para dar ideia, eu acho, né? Então, hoje, eu estava lá de manhã e a menina falou que queria ter uma clínica de estética, né? Uma aluna de farmácia. Eu falei, vamos dizer que o nome dessa tua clínica de estética seja Clean Skin. Eu falei para ela, né? Vamos dizer que seja Ele Clean... é ótimo para criar slogan, para criar ideia, Vamos né? dizer que seja Clean Não vou nem Skin. citar aqui quais ele já criou, mas tá bom. Vamos dizer que seja Clean Skin. Então, vamos lá.
Vamos fazer. Como é que tu vai visualizar esse teu cliente? Tu vai precisar ainda de ter um cupom no Peixe Urbano, um cupom, ou tu pode criar com outras clínicas serviços e vocês se terceirizarem de um serviço indicando com o outro. Isso é relacionamento, gente. Isso é network. O que é uma tendência? Se hoje a gente está dizendo que a tendência é ter segmentos ultra especializados, por que eu não posso fazer parceria? Eu sou da estética, contigo que é da clínica, da farmácia de manipulação, contigo que é do laboratório. E a partir disso a gente fazer o nosso network. E isso, gente, network, a gente fica quando está na faculdade pensando, o cara está falando em cartel, o cara está falando... E não tem esse olhar de entender que o negócio está acerca disso. Eu, no meu primeiro dia de aula... Não deixa de ser um ciclo, né? Sim. Porque, querendo ou não, você só está facilitando. No meu primeiro dia de aula, eu pergunto para o aluno lá, e eu digo assim, tu sabe por que tu está aqui? Tu sabe por que tu está aqui? Aí eles costumam dizer que sabe. Eu disse, olha, não sabe. Eu não conheço nenhum de vocês. Mas sei por que vocês estão aqui. Tu acha que tu está aqui porque tu quer ser uma boa profissional, não é isso? Não é por isso. Aí pergunto pro outro, né? Vou perguntando. Tu acha que tá aqui porque tu quer ser analista clínico, né? Não, tu quer... tu acha que tu gosta de paciente, por isso que tu tá aqui. E tu acha que tu tá aqui porque tu quer ser perito criminal. Eu vou perguntando, né? Eu vou fazendo as perguntas, eu vou fazendo as respostas, pro cara saber que ele não sabe por que ele tá ali. E é verdade, ele não sabe. E no final eu digo assim, tu tá aqui nessa faculdade porque tu busca transformar a tua vida financeiramente e socialmente. Tu tá aqui porque tu quer entregar para teus filhos algo melhor do que tu teve na tua vida. Quer entregar para os teus, que dependem de ti, algo muito importante. Não chora, Patrícia. Algo muito importante nesse sentido. E aí, o pessoal começa a se despertar. É isso, professor, é isso. E é isso, gente. Às vezes a gente fala assim, o profissional de saúde ele tem que trabalhar no SUS, ele tem... Tudo isso ele tem que fazer. Ninguém é contra isso. Mas se a gente não entender que a partir desse produto, que tecnicamente tu tem, que tu desenvolve, tu pode fazer disso algo que, de fato, vai te dar uma segurança econômica, vai te gerar um produto que vai ser interessante para a sociedade consumir, e a partir disso você consegue resolver problemas e conflitos que ali estão, você está, inclusive, fazendo algo que é bíblico, né? Que é ajudando teu irmão, ajudando a pessoa que está ali, estendendo tua mão e tocando uma outra alma com empatia. Eita, mas é conversa. É muita conversa. Né? Quando a gente traz essas novas tendências, e aí a gente não tem como não atrelar o mundo digital, não tem, a pandemia, ela trouxe muito aprendizado para a gente em relação a isso. Que era outro ponto que eu ia destacar. Além de sermos impulsionados pela DCN, que entrava em vigor em 2019, dezembro de 2019 a gente teve a circulação do novo vírus, né? SARS-CoV-2. E aí, fevereiro de 2020, pandemia. De certa forma, meu amigo Luiz Fernando gosta de dizer que a crise gera oportunidade, né? E o que nós observamos? Que as pessoas tiveram que sair da caixinha para poder permanecer no mercado. Então, o digital ele vem muito forte, as plataformas de ensino, as outras formas de atendimento, muito também pela questão da necessidade que veio com a pandemia. Claro, né? Na verdade... se falava em tendências, né? Então, há uma tendência de migrar para o digital, há uma tendência do marketing digital mais assertivo, há uma tendência do ensino à distância mais acelerado, né? A pandemia ela foi um acelerador desse processo, né? Então, se hoje a gente está falando... da telefarmácia, no mundo mesmo, de carros através do sistema híbrido, coisas que vão chegar... essas tendências que a gente vai ser absorvido, daqui a pouco a gente vai precisar do farmacêutico do metaverso. Né? O farmacêutico que pode estar naquele mundo do metaverso e resolver aquilo, porque aquilo é uma tendência mundial. Então, essas transformações, eu costumo dizer o seguinte, o que faz as profissões de uma forma geral e a farmácia se manter, será os serviços que é capaz dessa profissão desenvolver. Porque o que faz o consumo acontecer são os comportamentos da sociedade. É o que a sociedade coloca, e esse exemplo é muito claro. Alguns anos atrás, gente, quem indicava os hotéis que a gente escolhia era o agente de viagem da agência que a gente escolhia comprar. E ele, baseado nos relacionamentos dele, né? Se ele era de uma agência grande, uma agência pequena, o relacionamento dele que tinha com o hotel, quanto ele era comissionado para isso, ele escolhia o hotel que tinha passado a lua de mel, por exemplo, né? Hoje você entra no aplicativo, vê as experiências da pessoa e a partir disso você toma a sua decisão, a sua escolha do que você quer ver. O Netflix, o Airbnb. O que é o Airbnb, gente?
O Airbnb é uma tendência de novas famílias que são construídas, pessoas que, por exemplo, tiveram um primeiro relacionamento, cada qual tiveram 2 filhos, não deu certo, forma uma nova família, uma família grande de 6 pessoas. Essa pessoa resolve, por exemplo, para Gramado, passar o Natal Luz, vai pegar 3 quartos de hotéis num preço caríssimo, ou vai alugar uma casa que vai atender a todos eles, sem precisar de locadora como intermediário, sem precisar poxa, papel de classificados para colocar em jornal, né? Tem o OLX. Portanto, esses elementos que vem hoje trazer, ele gera para o consumidor a pessoa que resolve a partir da sua própria tomada de decisão, sem interlocutor, a experiência que o consumidor quer viver. Portanto, se eu tenho um paciente, tem lá na farmácia para vender um teste de HIV, o cara não sabe utilizar aquilo. E eu crio um serviço a partir daquilo voltado à infecção sexualmente transmissível, onde eu guardo o sigilo do que vai ser executado, gero o próprio laudo a partir do paciente e crio um serviço estruturado dentro de uma legislação sanitária, claramente, né? Mas cria um serviço que gere uma tendência para resolver aquele problema. Se aquele paciente se sentir atendido, gente, a legislação vai correr atrás de dar um jeito de incorporar aquilo. E aí você trouxe um assunto que a gente está falando aqui de muitas coisas boas, né? Daquilo que a gente conseguiu evoluir com tudo que tem acontecido, mas ao mesmo tempo nos chama a atenção quando a gente começa a pensar, por exemplo, até que ponto é um assunto polêmico, né? Quando a gente começa a falar dos autotestes, né? Da pessoa chegar lá e ela mesmo fazer todo o processo sem um acompanhamento. É isso que tu tá falando, veio desse assunto que a gente falou, né? Da pessoa ter muito mais autonomia da sua vida, né? Isso. Agora a gente precisa, eu acho, né, que nisso que a Patrícia falou dessa crise, gerar oportunidade, a gente começa a perceber claramente com o Covid, houve uma descredibilização de alguns tipos de testes no começo, quando chegaram, né? E se sentiu a importância de um profissional nessa acolhida e nesse atendimento. Então, isso também gerou uma oportunidade. Sim. Né? O fato de eu ter o autoteste não vai eliminar os testes tradicionais, claramente que não, e nem os testes chamados laboratoriais remotos, os POCs, né? O Point of Care, ou teste laboratorial remoto, para chamar como quiser, que são os imunocromatográficos. Porém, volto a dizer, isso é o produto. Eu preciso, a partir desse produto e do meu conhecimento da minha habilidade, criar desse produto um serviço e entregar esse serviço a partir da resolutividade do problema. Se a gente cria um negócio aqui nós três, e dentro desse negócio nós três, a gente compartilhar para a nossa rede de contatos que a gente tem esse negócio, pedir que essas pessoas se multipliquem isso, rapidamente a gente tem um grupo de pessoas que vão estar envolvidas dentro daquele processo, né? Por exemplo, eu estava dando um outro exemplo hoje no evento que eu estava, tinha uma mocinha lá que estava gestante, né? Um farmacêutico que tenha um grande conhecimento sobre esses tipos de leites que entram como complemento, ele tem um conhecimento que muita gente não está buscando. Então você vê um leite que é caro no momento de compra e que na tomada de decisão da compra há muita dúvida sobre isso. Sim. E se você tem um farmacêutico que é especialista em recém-nascidos, em aleitamento e tudo mais, eu vou ter um profissional que vai complementar o que a gente chama de equipe multidisciplinar dentro do eixo dele de trabalho, onde vai estar resolvendo um nicho específico. Que são quem? As gestantes, as mamães, que vão estar ali e vão estar procurando alguém que está especializado para esse tipo de público. É isso que a gente está falando. Sim. E dessa forma, você também traz um outro questionamento e também um outro dilema, que é onde encontrar essas especializações, né? Onde buscar, porque percebe-se a tendência, percebe-se a oportunidade, mas muitas vezes não se tem exatamente, né, a instituição ou o lugar específico para buscar essas especialidades. Isso tem assim, sido bem recorrente, assim como muitos farmacêuticos buscam para saber sobre exames, sobre prescrições, muitos buscam a gente também para saber onde fazer tal especialização, né? Já que precisa de algo tão específico. Já que tu está falando disso, eu preciso recordar uma coisa que aconteceu comigo. Então, quando eu
estava no meu último ano de faculdade, né? Eu tinha muita dúvida, eu gostava muito de microbiologia, eu gostava muito, estagiei 1 ano em um laboratório só em microbiologia. 1 ano, gostava muito de microbiologia. Tanto é que quando meu primeiro salário ali, aquela coisinha, foi cobrindo umas férias de uma microbiologista, que aí eu tomei pé, tinha 1 ano que eu fazia aquilo, não é possível que eu nem aprender, né? Então, e aí eu tomei pé daquilo e cobri essas férias dela, depois fui contratado no lugar. Mas nesse meu primeiro ano formado, todos sabem, né, que eu sou sobrinho da professora Rita Marcela Palhano, e eu gostei muito de histologia, né? E aí ela me gerou uma oportunidade do laboratório que ela trabalhava, e aí de falar com o proprietário do laboratório para que eu pudesse estagiar nesse laboratório para aprender a histologia, né? Então, eu passei aqui pertinho aqui da onde a gente está gravando. Eu passei 1 ano e 2 meses, se eu não me engano, indo todos os dias lá. Antes da especialização que eu fiz depois em citologia começar, eu já fazia histologia, Patrícia. Então, assim, durante a minha especialização começava em agosto, vamos dizer, a partir de fevereiro, eu já comecei direto para lá e estando lá, aprender a fazer. Então, quando a minha especialização começou, eu já sabia fazer o básico da citologia, aquele laudinho negativo e tal, eu já sabia. No segundo módulo, eu já queria ver só caso grande, eu só queria falar de carcinoma, de lesão de alto grau, de lesão glandular, eu já queria falar de coisas assim. Por quê? Porque eu fazia aquilo todo dia. Todos os dias aquilo, Elisângela, era a minha rotina. Tinha colega meu que chegava no 4º módulo, ainda me perguntava, Fernando, isso aqui é uma célula profunda, intermediária ou superficial? Tinha esse colega também, que só via aquilo um final de semana por mês, né? E aí o que eu quero te dizer com isso? Dentro do primeiro negócio que eu montei, obviamente que eu montei dentro da área de citologia. Eu montei um laboratório de 9 metros quadrados, onde o meu laboratório de 9 metros quadrados atendia outros laboratórios que tinham o cliente. O meu cliente era um cliente terceirizado. Eu pegava um cliente do laboratório LID na época, um cliente do laboratório Salomão Fiquem na época, nem sei se existe. O LID eu sei que não existe, o Salomão Fiquem não sei se ainda existe. E eu pegava essas citologias que vinham oriundas desses laboratórios para eu poder realizar. O que eu quero te dizer com isso? Naquela época, não tinha essas legislações trabalhistas como tem hoje. Hoje, não pode um profissional passar 5 horas, 6 horas, 8 horas, como eu ficar dentro do laboratório, sem ter um vínculo empregatício, não sei o quê. Algumas coisas que vieram para legislar algumas coisas, pioraram coisas que nos fez aprender bastante, né? Isso aí é óbvio. Mas quando tu faz essa pergunta de onde a pessoa vai buscar, sempre tem. Às vezes não é um curso de especialização propriamente dito, às vezes é um curso de imersão dentro de uma área específica. Quando você começou a pensar dentro da área da gestão, tu não fez de cara um curso de gestão. Muitas vezes tu foi aprendendo, foi entrando aqui um pouquinho, foi aprendendo com um colega, pegando uma dica, fazendo uma viagem, indo olhar em loco, pegando um vídeo dentro do YouTube, pegando um vídeo, ou seja, recurso para se aprender as coisas hoje está muito mais ampliado. E pode ser que esse conhecimento ele não venha direto dentro de uma especialização, mas pode ser também que seja dentro de uma especialização. Pode ser que seja de um curso de formação de competências profissionais, com programação neurolinguística, liderança, tá? Oratória. Pode ser que seja através disso, pode ser que seja através de um curso de especialização. Enfim, mas o conhecimento tem que ser algo que tu vivencie. Eu acho que uma tendência também, hoje que tem do trabalho, é você desenvolver algo que só pode ser feito se tiver propósito. Não existe mais coisa dentro do que eu acredito que não seja com propósito. Então, nós estamos aqui gravando hoje. Nós temos um propósito. Qual é o propósito que nós temos? Comunicar com pessoas, fazer com que pessoas possam vir a conhecer nosso trabalho, que esse conhecimento, isso que a gente está passando, possa influenciar outras pessoas a ser melhor profissional, esclarecer dúvidas que venham aqui. Esse é o nosso propósito. Isso que nos faz estar aqui gastando, né, algumas horas conversando para que a gente leve aqui. Isso é o propósito. Então, o propósito de quem quer ter essas novas áreas, essas novas competências, ele precisa ir atrás disso e buscar. Isso não vai chegar. A única coisa que pode chegar a essa pessoa é uma legislação que habilite a coisa acontecer. E esse é o trabalho de vocês, né? É exatamente isso, porque ele não só precisa saber onde encontrar, mas ele precisa saber até que ponto ele pode ter a competência para estar trabalhando naquilo ali. Ele precisa estar eticamente dentro dos limites legais. Ele precisa estar respeitando as coisas, porque também eu não acredito, além da coisa não ser propósito, da coisa ser
antiética. Também também não Não tem tem sentido. também não tem sentido nenhum. Então você precisa, dentro da legalidade, compreender até onde vai, porque todo mundo tem um limite de atuação, né? Então até onde vai, até onde é esse meu espaço, até onde eu posso chegar. E dentro das regras do jogo, criar essas oportunidades de serviço. E aí, a partir dessas oportunidades de serviço, você vai definir claramente qual é o teu nicho de atuação, qual é o teu propósito dentro do teu estabelecimento de serviço, como é que você pode, de fato, ajudar a intervir na vida de alguém, né? Então, você vai criando esses recursos e essas alternativas e aí você vai construindo. Tem uma frase do Cortella também que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, que quem nasce pronto é carro, é micro-ondas, é geladeira, que a gente compra hoje e amanhã, se quiser vender, é segunda mão. Nós nascemos não pronto e vamos nos construindo, ou seja, nós nascemos e vamos melhorando, e vamos performando, e vamos buscando resultados, e vamos buscando, e cria novas estratégias, e falhou aqui, recomeça, tem outra oportunidade, vamos agora seguir por esse caminho, vamos já conhecendo esse erro, não bater essa cabeça de novo. Ou seja, a gente vai pegando esses erros como aprendizado, não sei que a gente seja burro, né? Então a gente vai pegando esses erros como aprendizado, vai reconstruindo caminhos e vai pegando e indo atrás de novos resultados. Então a gente nasce não pronto, e vamos nos fazendo, nos construindo. Vamos nos formando, vamos nos construindo, nos reinventando. Essa tua fala, Fernanda, ela mostra o quanto a nossa profissão, falando agora especificamente da nossa profissão, né? São tantas áreas e às vezes as pessoas pensam que tá tudo tão saturado e a tua fala mostra quantas oportunidades podem ser criadas. E às vezes oportunidades que a gente está vendo e não está aproveitando. Né? Tem muita demanda em saúde para ser resolvida e o farmacêutico está presente ali em várias delas. E aí, Patrícia, tu falou agora uma oportunidade tem que ser criadas, exatamente. A gente tem que criar a oportunidade. O que a gente precisa para criar a oportunidade? A percepção também, né? A percepção daquilo que você vai trazer de diferencial, porque fazer a mesma coisa. Exatamente. Né? Quem faz sempre a mesma coisa não pode esperar resultados diferentes. Né? Então, estou olhando aqui a oportunidade. Beleza, tem essa oportunidade, como é que eu vou criar ela? Primeiro, tem que ter uma legislação. Como é que eu vou jogar dentro dessa legislação? Segundo, eu vou ter público para isso. Terceiro, eu consigo trabalhar de forma digital para eu alcançar um público? Que eu já consigo fazer isso digitalmente. Eu não tenho meu Instagram, não tenho meu WhatsApp, não tenho minhas redes de contato. Não tem aquele grupo que põe bom dia, grupo boa noite, grupo boa tarde, grupo não sei o quê. Não tem todo esse pessoal? É todo um estudo. Não tem? Existe um estudo. Por isso que essas competências e habilidades, elas precisam trabalhar porque esse entendimento ele é percebido. Aí, Patrícia, tu fala sobre essas grandes áreas de atuação e parece que está muito saturado. Mas está saturado mesmo? Por que tem outras profissões que querem pegar uma perninha da farmácia e querem se criar em novas opções? Então, realmente, será que de fato é isso? A gente vê com essa questão da legislação de autonomia universitária, alguns tipos de cursos querendo se travestir, criar. Eu me lembro, gente, lá quando eu era do Conselho Federal, acho que minha primeira ou segunda ação, um curso que queria abrir lá em Porto Alegre, na época eu era o Canquerini com o Josué Shostak. Eu chamei, gente, vamos denunciar isso aqui. E aí o presidente Walter fez uma comissão e foi lá, queriam criar um curso chamado de Química Medicinal. Química Medicinal é farmácia. Eu lembro dessa certo? Química Medicinal é uma disciplina, na verdade. É uma disciplina. Exatamente. O cara quer criar um curso universitário para isso. Mas sabe qual é a proposta que a lei que dá diretriz aos cursos tecnólogos e também aos cursos da autonomia universitária de criar o curso, qual é o escopo por trás disso? Que se criem cursos que resolvam uma demanda da sociedade. Ou seja, se a gente tem na farmácia profissionais que atuam nessas áreas, resolvendo esse problema da sociedade, não teria necessidade de se criar novos cursos. Perfeito. Então, olha só, nós vamos... Que é? Não, a gente vai finalizar. Vai finalizar. Ah, pode continuar? Pronto, agora é para finalizar. É, para finalizar. Por favor. Ah, pode? Não, é para finalizar, pelo amor de Deus. Então a gente pode finalizar. Sim. Não, a gente vai pedir a dica, né? Pronto, é quase uma hora. Já tem material. Marquei aqui, já tem 58 minutos já. Tem mais 20 minutos para falar. Esse 20 minutos a gente vai se despedir. Então, assim, para a gente fechar, né, essa nossa conversa, claro que
Não é um fechar porque se extinguiu a conversa, porque aqui tem ainda muita coisa para ser A gente vai fazer um episódio né? 4.2. Né? Exatamente, uma série, né? O primeiro episódio da série. Mas, assim, em suma, né? A sua dica para as novas tendências, o que o farmacêutico tem que buscar, o que ele tem que perceber. Você falou de competências, falou de habilidades, falou de visão, falou de oportunidade, mas principalmente quem está aí já está no final do ano, já tem novas turmas finalizando, o que eles devem buscar, o que eles têm que perceber, o que você diria para esses Olha, farmacêuticos? hoje eu fui perguntar, né, para um aluno que estava lá, e aí eu falei assim, quantos anos tu tem? Ela tinha 19 anos, né? E aí eu falei, pô, terça-feira que vem eu faço 39, então eu vou fazer 20 anos a mais que ela. Então eu olhei aquela menina, como se pudesse ser minha filha, né? E aqueles meninos lá, 15, 16 alunos que estavam lá no mini curso, e eles me perguntaram a mesma coisa que estavam perguntando. Praticamente seria a mesma coisa. Tá, professor, e aí a gente olhando isso aí, o que o senhor acha mesmo? O que a gente tem que fazer? Eu disse, olha, eu vou te dizer uma coisa que eu acho extremamente importante. Extremamente importante. Muitas pessoas conseguem empregos, por exemplo, por 3 formas de emprego. Uma por indicação, eu posso te indicar, Fernando, conhece alguém que seja muito boa dentro da área de magistral, você conhece, tem a Elisângela, tu conhece uma tem Patrícia e tal. Então, indicação, isso é uma coisa natural, o mundo jamais deixará de ter esse network para poder ter indicação. Segundo, alguém que tem um bom currículo, realmente, a pessoa tem um currículo maravilhoso. Tá? E o terceiro, concurso. Tem essas 3 formas de alguém adquirir um bom emprego, né? Um emprego que seja uma porta de entrada para esse pessoal. A gente está falando de um pessoal que está saindo. Então, a porta de entrada, geralmente, essas 3. Essa pessoa pode ser até empregada, pode começar a trabalhar e o 2023 dele começar com uma expectativa. Mas se ele não desenvolver essas competências pessoais, eu te garanto, o que acontece em 100% das empresas acontecerá com essa pessoa. 100%, gente, das pessoas são demitidas por problemas de comportamento. 100% das pessoas são demitidas porque, em algum momento, ou a empresa, dentro do processo dela de gestão, só tem essas 2 formas. Esse profissional está muito caro para mim. Vou rifar e contratar um profissional mais barato. Ou essa é uma, que é 5%, segundo as estatísticas e os indicadores, ou 95%, que é essa pessoa tem alguma dificuldade de trabalhar em equipe, essa pessoa não tem resolvido problemas, essa pessoa não está agregando valor ao meu negócio, essa pessoa não está gerando novos resultados para a minha empresa. É a maioria. Essa pessoa hoje né, tem hoje outras questões, né? Assédio, né, assédio moral, a pessoa não sabe passar com clareza, e vou passar, eu te ordeno, eu te humilho, não, sim, né, o que pode passar. Então, a dica número 1 que eu acho que eu daria para alguém, né, eu tenho 3 filhos, se meus filhos disserem, papai, o que você acha que eu deveria fazer? Desenvolva suas competências e habilidades, ou seja, desenvolva a tua capacidade de comunicação, de liderança, de oratória, de gestão. Desenvolva a tua flexibilidade criativa. Saiba vender, saiba trabalhar com a questão de vendas, seja criativo. Eu acho que esses desenvolvimentos, junto com o desenvolvimento da inteligência emocional, que é a mãe das outras 8 inteligências, é uma questão fundamental que a pessoa precisa ter. Segunda coisa, o profissional ele tem que ter iniciativa, tá? Não adianta eu ser o melhor aluno do planeta Terra se eu sou aquele cara que me escondo das coisas e as oportunidades que possam me aparecer. É muito importante quando a gente tem aquele aluno curioso, né? Aquele aluno que tem iniciativa. Eu vou até aproveitar a oportunidade de falar uma frase que eu jamais esqueci na vida, no meu primeiro emprego, da minha primeira chefe. Que ela, por conta disso, dessa sua fala, só te interrompendo, veio ela assim na minha lembrança de uma forma muito forte, não, né? Não te interromper, não? Mas aí, o que ela disse? Elisângela, quem não é visto não é lembrado. Então, faça se perceber, deixa perceber e mostre exatamente o que você faz e para que você veio. Então, isso que você está falando da pessoa, ela realmente não ter essa iniciativa, porque eu posso ter o meu currículo lindíssimo, fiz todos os cursos, as últimas atualizações, mas se eu não desenvolvo essa capacidade, se eu não aplico tudo isso que eu fiz e não tenho essa iniciativa de levar isso para dentro do meu ambiente de trabalho, não adiantou muita coisa, né?
Tem que ter o posicionamento, né? Por isso que tem que associar competências, habilidades e atitudes. Se falava muito no... Eu digo, tu viu falar isso mais uma vez? Eu na minha aula eu falo sobre o chá, O chá. né? Competência, habilidade e atitude que você precisa desenvolver. E eu falo sobre o chá e os 3 P's, né? Eu falo que o profissional ele precisa entender sobre pessoas, sobre produtos e sobre processos. Eu acho que isso é fundamental. É a base. E a última dica que eu acho que eu daria é como eu finalizo os meus slides, as minhas palestras, minhas apresentações, né? Que é sirva pessoas. A gente tem que servir. Criar serviço é servir alguém. Crie pessoas, sirva pessoas, crie um impacto, estabeleça metas e venda seus resultados. Perfeito. Muito bem, Acho- tem tudo a ver com a nossa profissão, né? Estamos aqui para servir. Não tem dúvida, nós somos seres sociais, nós temos uma Isso. profissão que, por isso que eu tenho tanta raiva quando alguém diz que é farmacêutico generalista. Isso me adoece, e me adoece quando alguém fala isso. Porque generalista lembra muito superficialista, que é alguém que sabe um pouquinho de cada coisa, mas nada de nada, né? Nada com profundidade. Lembra genérico, que é algo que é copiado, que é uma coisa que a gente não é. Se a gente é uma profissão que tem uma citação na Bíblia, no livro de Eclesiastes, a gente não é genérico, né? A gente é uma coisa fincada, né? Dentro de um processo histórico. Então, a última dica é: seja um especialista. Seja alguém que sirva pessoas, criando teu nicho, definindo tuas metas, estabelecendo teu resultado, vendendo teus resultados. E aí, nesse contexto, qualquer tendência que você conseguir enxergar dentro de uma oportunidade, criando serviço, estabelecendo todo esse fluxo de trabalho, né, eticamente adequado, né, trazendo resolutividade, resolvendo o problema das pessoas, você terá aquilo que é a queixa da maioria das pessoas, que é ter um salário digno do que você merece. Muito bem. Então, vamos finalizar hoje o nosso PharmacyCast com essa conversa maravilhosa, esclarecedora, Enriquecedora, né? demais, né? Então, aqui não percebo que isso seja só para vocês, isso aqui é para a gente também, está internalizando toda essa fala, né? É uma troca. É uma muito troca, produtiva. sempre vai ser uma troca. É um tipo de conversa que não tem como, né, ela ficar só de uma forma unilateral, ela tem essa via de mão dupla que é perfeito. Você teve a fala perfeita nesse sentido de estimular os novos farmacêuticos ou os que estão já no mercado e que precisam, né, dar uma chacoalhada, né, para poder acordar o que nós precisamos. E assim vamos buscando a valorização cada vez mais também do profissional, porque é assim que a gente vai se fazendo, sendo reconhecido, né, pela sociedade, e vejo que hoje já mudou bastante. Sim. Já mudou muito, muito mesmo diante de alguns anos atrás. Então, hoje o farmacêutico ele é visto, ele é lembrado, ele é solicitado, ele é requerido e buscado, não só pela sociedade, mas por outros profissionais. E assim vamos continuar sendo. Muito obrigada, minha querida professora Patrícia. Eu que agradeço o privilégio, a oportunidade de fazer parte aqui desse momento, de contribuir, de receber, né, de abrir um leque de visão, né? Esse momento serve muito para isso. E obrigada, nosso querido amigo, doutor Fernando Eu Bacelar, agradeço por esse imensamente. momento, por essa fala, por essa quase palestra, né? Mas é importante, né? Essa conversa, e a gente pode ter um outro momento, uma outra temática, vamos perceber aí o que o nosso público vai nos sugerir. E lembrando que inscrevam-se no nosso canal, deem sugestão, sigam o nosso Instagram, que a gente vai estar por aqui. Obrigada e até a próxima. Até.